Bom dia, pessoal. A gente continua hoje a nossa reunião de estudos, falando ainda sobre a meditação. No nosso último encontro, eu acho que eu falei muito e a gente não andou muito no texto, mas não tem problema. Acho que foram informações e trocas importantes para a gente. Então, eu vou continuar aqui, a partir de onde nós havíamos finalizado. Nós estávamos falando sobre a meditação criativa, sobre o poder das formas pensamento, quando conscientemente direcionadas, e o quanto às vezes, quanto muitas vezes a gente cria sem muita consciência, apenas vai reproduzindo certos padrões ou modelos ou mesmo pensamentos que vêm de fora e a gente se identifica e continua, né? Então, sem muita consciência. E quanto a meditação é uma ferramenta importante para se conscientizar acerca dessa criação. A qualquer momento vocês podem me interromper. Na vida diária, usamos muitos tipos de ação interna o tempo todo. Todo pensamento, expectativa, imaginação, aspiração, desejo, questionamento e devaneio são atividades desse tipo, mas geralmente são efetuadas sem intenção consciente e sem nenhum senso real de responsabilidade. A meditação, por outro lado, é um uso consciente e deliberado desses aspectos de nossos poderes subjetivos para servir com um propósito específico. Precisamos compreender também que toda ação humana externa é resultado de alguma atividade interna. Muito frequentemente são os nossos desejos e pensamentos descontrolados que nos impelem. E isso pode produzir todo tipo de dificuldades e consequências prejudiciais, tanto para o indivíduo quanto para a humanidade em geral. É por isso que é essencial nos tornarmos mestres do nosso próprio reino interno, criando nesse mundo subjetivo apenas o que consideramos ser correto e construtivo, e contribuindo para o bem comum nesses planos internos, tanto quanto faríamos no mundo externo. Até porque, né, a gente sabe que o mundo interno é o agente causal, né? É a partir de como está esse mundo interno que vai ser a nossa expressão externa. Muitas vezes a gente não enxerga isso com tanta clareza, né? Mas é muito importante que a gente busque essa coerência, porque a gente pode até, de repente mesmo, ter uma vida interna de um jeito e disfarçar ou até não expressar tudo isso externamente. A gente consegue fazer isso, mas o quanto isso é coerente, né? E o quanto a gente vai contribuir com a nossa própria integridade se a gente tiver uma vida interna diferente de uma vida externa. E essa qualidade externa, se ela for muito diferente da interna, ela também vai ser relativa, ela também vai ser temporária, não vai ser sustentável. Então é muito importante que a gente vá, ao longo do tempo, olhando mais para essa vida interna e também promovendo com que o que acontece internamente também aconteça externamente. A gente falou isso muito que já de uma forma um pouco diferente, né? Porque Capricórnio ele promove que o externo seja semelhante ao que já é interno. Quando a gente já avançou um pouco no caminho, e aí a gente tem um lado interno mais desenvolvido. Aí Capricórnio promove que o meu lado externo também seja coerente com esse interno. Aqui a gente está falando de um nível um pouco mais anterior, um pouco mais inicial, mas que sempre é importante para a gente olhar e se conscientizar ainda mais desse nível interno, das nossas ações,
de como ele produz as causas no mundo externo, até que a gente vá fazendo esse tipo de alinhamento e integração. Primeiro, aprendemos a fazer isso em nossa própria área interna, a área do mundo interno, aquela pela qual somos responsáveis. Depois, começamos a contribuir no campo geral da vida interna que compartilhamos com a humanidade. Por exemplo, quando a gente está fazendo aqui o nosso trabalho de meditação criativa, ou diversas outras formas de serviço que cada um de nós faz. Com relação a isso, os perigos da sugestão individual e em massa deveriam ser apontados. Temos que compreender que, tal como estamos criando formas de pensamento o tempo todo, quer saibamos disso ou não, também estamos participando delas. Isso significa que estamos abertos a influências em graus variados. E é outra razão que não é bom ser negativo no sentido de passivo, receptivo e vago nos níveis internos. E por que deveríamos desenvolver uma vida interna positiva, ou seja, de uma ação criativa interna. A gente falou um pouquinho na semana passada de o quanto a gente pode ser vítima do inconsciente coletivo, dos algoritmos das redes sociais. Então, o quanto é importante a gente ter uma atitude interna ativa para que justamente a gente não seja levado de forma tão violenta e poderosa, algumas vezes, por essas influências. Então, a gente sendo internamente positivo, a gente já vai colocando os nossos limites e a gente vai tendo uma postura mesmo diferente, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui, que eu acho que eu me perdi. Vou ler um pedacinho de novo. Com relação a isso, os perigos da sugestão individual e em massa deveriam ser apontados. Temos que compreender que, tal como estamos criando formas de pensamento o tempo todo, quer saibamos ou não, também estamos participando delas. Isso significa que estamos abertos a influências em graus variados e é outra razão pela qual é bom não sermos negativos e porque deveríamos ter uma atitude mais positiva. Só temos que pensar nas técnicas empregadas em propaganda, os persuasores ocultos, como são chamados, para percebermos quão grande é o papel que as influências psicológicas desempenham na vida atual e nas últimas décadas um nível inteiramente novo de sutileza na propaganda e doutrinação psicológica foi alcançado. A crescente influência da mídia é amplamente responsável pelos perigos inerentes nessa situação, que existe não só nos campos político e econômico, mas também nas áreas social, moral e mesmo na chamada área espiritual. Todos que procuram praticar a vida espiritual e que genuinamente se importam com o bem da humanidade precisam ser, pelo menos, tão determinados e habilidosos em seu serviço quanto aqueles que são bem-sucedidos no mundo material. Esse é um trechinho importante para a gente. E isso nos apresenta um desafio considerável, mas também oferece um campo de utilidade que está ao nosso alcance. O pensamento construtivo é algo que todos podemos tentar manter e pode ser feito em todos os tipos de horas vagas, onde quer que estejamos. Naturalmente, a verdadeira meditação precisa de quietude e privacidade no início, mas usar os minutos livres para o pensamento construtivo é uma boa prática para aprender a controlar a mente. Logo perceberemos que podemos fazer isso não apenas por enquanto, não apenas quando, por enquanto, aguardamos, viajamos ou executamos tarefas mundanas, mas também quando somos confrontados por situações desconcertantes, emergências, ansiedades ou a necessidade de tomar decisões sérias. A disciplina e o treino da mente, das nossas mentes, sempre nos colocam em uma posição vantajosa. Aqui o Assagioli fala um pouquinho nesse parágrafo da importância que a gente tem de se especializar. Do mesmo jeito que existe, infelizmente, né,
uma certa organização, eu não gosto de terapias de teorias conspiratórias, mas a gente sabe que existem pessoas e grupos no mundo que têm mais influência, que têm mais poder sobre o restante. E a gente sabe que, infelizmente, a maioria está intencionado para o aumento de lucros, para o aumento de poder, de influência. Então, a gente também não pode ser ingênuo de achar que não existe muitas vezes uma intencionalidade por trás das coisas, é, e até organizações mesmo que promovem isso. Então, o que que ele chama atenção aqui para gente é que às vezes a gente acha que o bonzinho, né, que sermos bons é suficiente. E na verdade ele chama atenção aqui o que a gente fala algumas vezes, da importância da gente se preparar também, da gente não só ser pessoas boas, né, compassivas, empáticas, mas também a gente se organizar positivamente, né? A gente trabalhar em conjunto, a gente ficar mais perceptivo do que está acontecendo no mundo, saber colocar os nossos limites. E como é o próprio novo grupo de servidores do mundo, né? Como é o próprio trabalho de meditação criativa, que a gente sempre fala que ele tem um alcance maior, porque são diversos indivíduos e grupos espalhados pelo globo que, no mesmo período, meditam sobre as mesmas coisas. Isso cria uma potência muito maior e uma organização muito maior. Então, ele chama atenção. Se, vamos chamar assim, de novo, né? Sem os excessos emocionais. Mas se as organizações materiais, ou até trevosas, se organizam de uma forma, aquelas que trabalham pelo desenvolvimento da consciência também precisam ser organizadas, também precisam fazer seu serviço de forma inteligente, intencionada e, obviamente, amorosa. Então, aqui isso é bem importante, porque às vezes, né, a gente é um pouco mais místico, ou a gente, né, tem uma ideia mais ingênua mesmo até, né? É importante a gente manter a nossa pureza, mas também saber a necessidade da organização. Tudo bem até aqui? Sim, Paulinho. Vamos lá. Muito frequentemente, fazemos duas ou três coisas ao mesmo tempo, sem perceber. Mas habitualmente apenas divagamos ou deixamos os nossos pensamentos soltos inutilmente, lamentando o passado, temendo o futuro ou não pensando em nada realmente. Em vez disso, deveríamos manter as nossas mentes funcionando construtivamente e com alguma prática. E isso não é tão difícil. Então aqui o Assaggioli já chama atenção para a gente, da gente também dar tarefinhas para nossa mente. E quando a gente dá essas tarefas, a gente vai treinando, a gente vai colocando a mente em um funcionamento mais consciente e sob a nossa intenção. Então, isso vai fazendo com que a mente aprenda a se disciplinar, como ela aprenda a obedecer ao nosso comando, à nossa deliberação, à nossa vontade. Isso é muito importante quando a gente pensa a longo prazo no desenvolvimento da concentração deliberada. E a espontânea também, né? Porque a deliberada é mais fácil. Quando a gente se concentra porque a gente tem um trabalho a fazer, porque a gente tem uma motivação que nos impele a gente consegue se concentrar. Tenho certeza que todos nós aqui estudamos, né? Trabalhamos, então a gente consegue. Mas o que a gente precisa desenvolver é essa concentração espontânea, é a habilidade de parar, focalizar, sem que a gente tenha uma recompensa, uma motivação especial para. Vamos lá. Nesse ponto, o fator tempo deve ser mencionado. Esse é um problema que todos enfrentam, pois quase todos sentem que tem muito a fazer. A vida é tão complicada, há tão pouca privacidade atualmente, e as demandas do trabalho e família deixam tão pouco tempo vago ou energia que, embora muitos compreendam o valor de um período de meditação diário, sentem que não podem fazer isso. Isso é muito comum, né? Eu converso com várias pessoas que falam para mim: ah, e você medita? Eu falo, sim, medito e tal. Ah, eu queria muito, mas eu não tenho tempo, eu não consigo.
né? E aí, muitas vezes, a gente sabe que não é fácil, colocar na rotina, mas também não é difícil, né? Se a gente for gradual e paulatinamente, começando um pouquinho, sem se cobrar tanto, a gente vai, de fato, conseguindo fazer isso. Oi, desculpa aqui, gente. Então, essas dificuldades são reais. Toda a organização e a maquinaria da vida moderna não levam em conta absolutamente o direito à vida interna. E assim a tendência atual é contra essa vida interna. A gente falava, né, nas nossas últimas reuniões sobre essas influências externas, quão potentes elas são, principalmente quando a gente pensa nas redes sociais, nos algoritmos, que vão o tempo todo jogando a gente para interesses que a gente tinha no começo, às vezes até muda e aquilo vai levando a gente, às vezes, para um assunto diferente, ou uma necessidade que a gente nem tinha anteriormente, e o quanto é importante a gente estar atento para isso. Mas, apesar desses formidáveis problemas, se sentirmos o seu valor, o valor da meditação, fortemente, o bastante, e realmente tensionarmos dedicar-lhe um pouco do nosso tempo, podemos usualmente encontrar uma maneira de abrir espaço no dia para, pelo menos, uma meditação curta. 10 ou 15 minutos não é um período longo para encaixar num programa de 24 horas. Então, se a gente parar para pensar, 10 ou 15 minutinhos é um tempo bem razoável se a gente pensar que a gente tem 24 horas no dia. É evidente, no entanto, que é quase impossível ter as condições ideais para isso na vida moderna. E qualquer momento tranquilo que conseguirmos no dia é um oásis a ser aproveitado. Um ritmo bom para estabelecer inicialmente é meditar no mesmo lugar, como a primeira coisa toda manhã, antes de entrar no embate do dia. Eu vou ler o finalzinho desse parágrafo, a gente comenta. A regularidade é muito valiosa, contudo, não deveríamos depender de tal ritmo. E mesmo se levar mais tempo para nos sintonizarmos com o trabalho interno e for mais difícil, é melhor aprendermos a fazer isso independentemente do nosso entorno, tão logo quanto pudermos. Então aqui a gente sabe, né, que não é, a gente consegue parar 10, 15 minutos no dia, mas muitas vezes as condições não vão ser as melhores, né? Que nem a gente está aqui, estamos fazendo isso, mas eu tenho certeza, a gente vai desligar, já tem que ir para o trabalho, já tem que levar o filho na escola, já tem que fazer um monte de coisa, né? Então a gente sabe que não, não são as condições ideais. Aí o Assagioli fala aqui, se você conseguir fazer no mesmo lugar e no mesmo horário, todo dia, meu, você já está construindo um ritmo, você já está construindo um fluxo. Isso já é um ganho muito grande, porque você também vai magnetizando aquele lugar com formas de pensamento mais sutis. Então, cada vez que você fizer no mesmo lugar, você está construindo ali uma egrégora mesmo que vai facilitar o seu próprio movimento de relaxamento, de alinhamento, de concentração. Então, é um ganho quando a gente vai fazendo isso no mesmo lugar, porque a gente vai criando mesmo um ritmo, um fluxo e uma egrégora que vai contribuir para esse processo, porque já existe um ritmo ali, né? Um formato até de trabalho. Então, isso é muito importante. E por que que a gente fala da importância de é, a gente fazer de manhã? Porque quando a gente dorme, o nosso cérebro promove uma espécie de detox. Então, a gente está com menos influências externas, a gente está com menos estímulos externos e a nossa mente está, então, melhor preparada para acessar, através da meditação, níveis mais abstratos de consciência e também para se concentrar, para refletir com mais qualidade sobre os temas que a gente tiver de fato meditando. Por isso que a gente sempre diz que, por mais que seja pouco tempo, se a gente conseguir parar 10, 15 minutinhos logo no início do dia, o nosso aproveitamento meditativo vai ser maior. Tudo bem até aqui? Algum comentário, alguma dúvida, alguma partilha?
Bem, Vamos lá, então. Tem mais alguns minutinhos aqui para nossa reunião. Cada um de nós tem os seus próprios problemas quanto a isso, e cada um tem que resolvê-los tão bem quanto puder. Um exemplo que bem poderíamos manter em mente, mesmo se não pudermos almejar tão alto, é o do irmão Lawrence, que era capaz não só de rezar, mas de experimentar continuamente uma vívida percepção da presença de Deus enquanto executava os seus deveres na cozinha do mosteiro. É aquilo que a gente fala muito hoje, né? Também de um estado de mindfulness, de um estado de atenção plena, um estado de presença em tudo que a gente está fazendo. Se a gente conseguir realizar a nossa prática meditativa de manhã e ao longo do dia a gente colocar uma intenção de estar presente, a gente vai com certeza ganhar bastante consciência. Há outro valor na ação interna da meditação que geralmente não é compreendido. É que a meditação é redentora, tanto em qualidade como em efeito, em nossa própria área psíquica e também se feita com os outros, em círculos cada vez mais amplos. Ela vai redimindo, né? Tem a ver com redenção, redimir a atmosfera psíquica nublada em que vivemos. Ela a limpa e transforma. É um método definido de cooperar com as forças redentoras. Muitos de nós temos um conceito muito abstrato de redenção. E falamos, né, muito do Cristo, o grande redentor. E estamos inclinados a pensar que é algo que apenas os grandes seres podem produzir. Na verdade, ela pode e deve ser uma tarefa contínua para a qual cada um de nós está contribuindo. Então, aquilo que eu falava, né? Quando a gente adquire o hábito, e principalmente no mesmo lugar, a gente vai criando uma psicosfera, né? Uma atmosfera psíquica diferente. E aí, então, a gente vai mudando a nossa própria qualidade de pensamentos e emoções e também dos ambientes ao nosso redor. Então, fazer isso individualmente, se apropriar disso e responsabilizar por isso, é, na verdade, algo que o Cristo, por exemplo, fez quando esteve aqui, só que em estrutura e estatura planetária. Mas o que ele vem ensinar para a gente é cada um seu próprio Cristo. Cada um fazer o seu próprio processo de redenção dentro da sua esfera de atuação. Não importa qual tamanho ou qual envergadura ela tem. A realidade da vida do pensamento e sua efetividade e sua criatividade potencial não podem ser reforçadas demais. E toda essa compreensão do valor do pensamento revela que cada um de nós tem um papel a desempenhar. Mostra que temos um poder no qual podíamos não estar cientes e, portanto, do qual não fazíamos correto uso. E que podemos, se assim escolher, ajudar de modo muito real a estabelecer uma nova era melhor. É por isso, por essa razão, que a prática da meditação delineada nesse grupo é dirigida e dedicada, como dito anteriormente, a certas leis e princípios que foram chamados de leis e princípios da nova era. Acho que eu vou ler só esse trechinho aqui, porque aí a gente termina esse tópico, né? A meditação criativa consiste de diversos usos específicos e bastante diferentes dessas capacidades internas. Então a gente vai ver no processo de meditação criativa, a gente vai retomar esse assunto que a gente já falou anteriormente em outros anos, mas a gente vai retomar cada etapa da meditação para que a gente possa ter mais consciência nesse processo criativo. Por exemplo, a meditação reflexiva quase poderia ser chamada o oposto da receptiva e requer um processo mental muito diferente. Os vários aspectos estão resumidos abaixo e são explicados sequencialmente com técnicas ou exercícios para sua prática nessa e nas próximas apostilas. Cada um deveria ser assimilado antes de seguir para o próximo e receber todo o tempo que seja necessário para alcançar a sua compreensão e a habilidade de usá-lo.
lembrando que a arte da meditação nos leva a reinos de consciência que não estão limitados pelo tempo. Então, aqui, o nosso objetivo é, nas próximas semanas, a gente entender, né, o que que é meditação criativa, receptiva. Primeiro a concentração, né, que a gente falou um pouquinho. Depois a meditação reflexiva, a receptiva, a função da prece ou da oração. O que é a imaginação? O que é a visualização? O que é a afirmação? O que é invocação e evocação? O que é a utilização, né? Perdão, como utilizar essas formas através da irradiação e da manifestação. Então, o trabalho de meditação criativa, ele envolve todas essas etapas da meditação, fazendo com que a gente consiga conscientemente manifestar. No fim das contas, o tibetano dizia que esse trabalho que o Assagioli fez com o caderno de meditação criativa era uma forma simplificada de promover aquilo que ele queria, que ele intencionava com o livro Um Tratado de Magia Branca, que é a manifestação de formas pensamento aqui no plano material. Então, quando a gente estuda o Tratado de Magia Branca, a gente entende isso em um nível ainda mais profundo, ainda mais rico e específico. A proposta do caderno de meditação criativa era trazer esse nível de ensinamento criativo, né, que tem bastante a ver com o sétimo raio, que é de manifestação de uma nova cultura e civilização, mas de uma forma mais simples, que o Assagioli, na minha opinião, realizou de maneira brilhante, né, que a gente consegue entender com extrema facilidade, o que não é tão simples quando a gente está estudando o livro Um Tratado de Magia Branca. Dúvidas, comentários, partilhas? Muito bem. Agora é só praticar, né? Agora é praticar. Tá fácil, né, Tati?